Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar! No Band Motores de hoje, vamos viajar na história e conhecer o Museu do Automobilismo Brasileiro. A robustez off-road do Troller, agora com câmbio automático. E ainda, os carros que devem chegar ainda este ano às ruas brasileiras. Toyota Yaris com motor de 272 cavalos na versão GR. Tudo isso, Band Motores, que já está no ar. Olá, campeões! Hoje, bater um papo com meu amigo Demétrio Fleck, gerente nacional de vendas e marketing da Troller. Olha só onde estamos. Em cima do Troller, o novo TX4. Justamente para isso, meus campeões, mostrar essa robustez deste veículo. Demétrio, estamos tranquilos aqui, né? Exato, o carro foi feito para isso, né, Bresolim? Se ele aguenta o tranco com o Troller, ele não vai aguentar nós dois aqui? Este é o ritmo do Troller, robustez. E a Troller agora apresentando o novo TX4. Explica pra gente o que é esse modelo, Demétrio. Então, o TX4 veio para atender uma exigência, um pedido dos nossos clientes. Então, esse carro, ele é preparado para tudo. Então, ele tem vários itens off-road, vários itens, equipamentos off-road que o cliente pede e está trazendo duas grandes novidades para o carro, para o Troller. Primeiro, a transmissão automática e o bloqueio do diferencial. Então, a gente pode explorar um pouquinho mais, mas assim, só para dando uma dica, a gente tem para-choques off-road em aço, 4 milímetros de espessura, galvanizados, tanto dianteiro quanto traseiro. A gente tem entrada para macaco high lift, ponto de ancoragem que está conectado direto ao chassi do carro, o snorkel, né, que todo troleiro precisa para passar em áreas alagadas, o pneu mud, enfim. Isso são itens que a gente tem por fora e a transmissão automática e o bloqueio do diferencial. Vocês estão ampliando, né, as possibilidades de uso do carro também na cidade, vamos usar um termo assim, um Troller para a cidade, mas sem abrir mão do DNA off-road. Exato. O carro tem que continuar sendo raiz, não pode ser Nutella. Então, ele tem que trazer justamente o desafio que a gente trouxe como marketing para a engenharia foi isso. A gente não quer um carro automático, a gente quer um Troller automático. Mantenha a sua capacidade off-road, a sua robustez, com o conforto e a conveniência e a versatilidade de uma transmissão automática. Então, acho que a engenharia entregou muito bem isso. A gente não tem pretensão de ser um carro de cidade, mas a gente pode dizer hoje que a gente tem um bom carro para andar na cidade e um excelente ou melhor carro off-road do Brasil. Além do câmbio automático que ele está ganhando, se mantém o tradicional motor turbo diesel, 200 cavalos, a motorização é a mesma. É a mesma motorização, a mesma transmissão da Ranger, que equipa a Ranger, que equipa a F-150. Então até existia uma preocupação do cliente, será que essa transmissão automática vai aguentar? Vou garantir que sim. Primeiro porque pensa que a Ranger usa a transmissão e ainda carrega 1000 quilos. Nós estamos falando de um Troller que não tem essa exigência toda. Além disso, a gente tem o eixo rígido dianteiro, que também é super importante para quem pratica trilhas, enfim, exige bastante do carro. Explica pra gente, Demétrio, como é que é esse público fã de off-road, de Troller, que está crescendo, né? A gente percebe cada vez mais, né, o público se identifica com natureza, com fugir, digamos, do dia a dia da cidade. Isso, é muito mais do que ter um carro, é ter um estilo de vida. Então a gente até fala assim, o cliente muitas vezes não fala que ele tem um T4, que é o modelo, ou TX4, ele fala que ele é troleiro, ele tem um Troller, né? Então, e a gente vê que ele se une em grupos, eles se autodenominam troleiros, isso é muito bacana para a marca, a gente estimula muito isso, por isso que a gente tem uma série de eventos no Brasil, para justamente estar próximo desses clientes, para ouvir eles, como eu falei, a gente montou esse carro escutando eles no corpo a corpo, nas mídias sociais, eles ajudaram a construir. Estamos vendo aqui o Norto, nosso amigo Norto, de Goiás, um estado onde o off-road também é muito forte. As pessoas não precisam fazer trilha, mas vai ir para a fazenda, para o sítio, também é o carro ideal. Exato, a gente fala que é um carro que pode de segunda a sexta levar a criança na escola e no final de semana cair numa trilha ou então realmente utilizar no campo. A gente tem clientes que usam, clientes até de frotistas que utilizam para fazer manutenção e eletrificação rural em zonas de difícil acesso, clientes que usam em área de reflorestamento, enfim, uma série de aplicações. Como eles reconhecem que realmente o Troller é o único carro que é capaz de chegar às vezes onde nenhum outro carro vai, é o carro que atende eles. Agora explica um pouco da história da Troller, né? Um nome
específico, uma empresa genuinamente brasileira. Genuinamente brasileira. Ela foi fundada no Ceará em 1997. Depois de 10 anos a Ford adquiriu essa marca, porque tem tudo a ver com o cliente da Ford, enfim. Aí a Ford, lógico, trouxe todo um padrão de qualidade, nova manufatura. A gente lançou depois, em 2010, o motor 3.0 eletrônico. Em 2014, lançou o Troller totalmente novo, né, que é o T4, que o pessoal já conhece. E não foi só o carro em si, mas toda a manufatura, a linha de montagem, a linha de... Vocês estão vendo que a gente está em cima do carro, isso aqui é super resistente, isso aqui não é fibra, como o pessoal conhece, não é laminado, isso aqui é SMC, um processo de moldagem a quente, que é imune à corrosão, que é super resistente, enfim, trouxe toda essa história. E depois agora, depois de 20 anos, 22 anos de marca, o primeiro Troller automático é esse aqui, né? Eu só queria reforçar, a gente tem a nossa razão social na Troller é Troller Veículos Especiais. E nada melhor do que a gente trazer essa razão social e pensar realmente em veículos especiais para o cliente, como esse carro. A gente inaugurou esse ano um Mod Center, um centro de modificações no Ceará. Do lado da fábrica, a gente tem esse centro de modificações, investimos quase R$1 milhão lá para poder modificar os carros e trazer aquilo que o cliente quer, exclusividade, personalização do carro. Demetrio, eu fiquei ansioso e com vontade de pôr na trilha. Posso pegar uma trilha com ele? Pode ter certeza que tu vai te sentir o maior especialista off-road. Tu já é um baita de um cara que dirige bem pra caramba, mas vai sentir que com automático não tem erro, o carro vai fazer tudo sozinho. Aquele que já estava com empoderamento off-road vai se sentir muito mais seguro agora para poder dirigir esse carro. Então, meus campeões, convido vocês agora. Demetrio me autorizou, nós vamos agora pegar uma trilha aqui, ó, na pista de testes da Ford em Tatuí, que tem trilhas realmente muito bacanas, diferentes e que, na verdade, colocam, né, todos os tipos de obstáculos que normalmente o off-road, a trilha faz, não é isso? Exato, a pista aqui de Tatuí, primeira vez que a gente está abrindo a pista off-road para um evento de experimentação e tinha que ser inaugurado com o Troller. E o que os pilotos de teste fizeram com esse carro aqui, dificilmente um cliente vai fazer na vida real. Porque eles realmente colocaram a prova e eles repetiam para provar que o carro não quebra. Tenho certeza que tu vai gostar. Mostra essa experiência para o nosso pessoal do Sul. Acho que é um evento único. Nós estamos dentro de Tatuí, como tu falou, Bresolim. Isso aqui onde são todos os carros da Ford, da América do Sul, são testados aqui dentro. Nós temos aqui laboratórios de emissões, dinamômetros, laboratório de protótipo e esse carro também foi desenvolvido aqui. Então, meus campeões, peguem uma carona com a gente e vamos acelerar o novo Troller TX4 nas trilhas. Pois, meus campeões, a cidade de Passo Fundo, no interior gaúcho, cedia um dos principais museus do automobilismo global, que é o Museu do Automobilismo Brasileiro, que foi idealizado pelo piloto e empresário Paulo Trevisan. E nós, após muitas conversas com o Trevisan, finalmente conseguimos visitar este museu, que é uma verdadeira preciosidade. Olha, é um tesouro do nosso automobilismo brasileiro. Podemos dizer, o box dos sonhos. Este museu, ele está distribuído, tem mais de 100 carros de várias épocas, várias modalidades, né? São fórmulas, são carros de rally, carros de turismo, protótipos, carreteiras, modelos de carros importados, como por exemplo Maserati, de décadas passadas. Então, realmente, esse museu é um dos maiores acervos de carros de competição. Veja só, carros de competição. Além do que, também tem um vasto acervo de fotos, filmes e documentos do nosso automobilismo brasileiro. Sangue nas veias? Não. Hoje vamos falar de gasolina nas veias, de paixão pelo automobilismo. Estamos no Museu do Automobilismo Brasileiro. Mas claro, vamos falar com o mentor, o criador, o verdadeiro campeão do automobilismo, Paulo Trevisan. Que satisfação estar aqui, hein, Paulo? Bom, você está vendo aqui a grandeza, né, que ao longo de 3 décadas a gente foi juntando, né? Restaurando, é um trabalho de garimpagem, porque carros de competição são desmantelados, né? Não são guardados e são
Mas enfim, é o que você está vendo, a gente está atingindo um patamar aí bem respeitável, né? Agora, me diga uma coisa, claro, eu sei da sua paixão por competição, piloto, enfim, mas como é que surgiu a ideia de reunir, né, esse acervo tão rico, tão precioso, mas focado em competição? Porque normalmente as pessoas falam em carros antigos, enfim, mas não carro de competição, né? Reconhecidamente, eu fui o pioneiro, e vários afirmam, né, nessa questão de ter um foco definido, né? Mas só à medida em que eu fui guardando alguns carros meus, Gordini, andava em pista de terra, eu tinha alguns outros tipos de carro, mas eu comecei a chegar à conclusão que eu ia escolher um caminho. O automóvel hoje tem incontáveis nichos, né? Tribos, vamos chamar assim. Mas eu realmente foquei nisso, difíceis de buscar, mas à medida que foram passando os anos eu fui vendo o acerto da minha decisão, da minha escolha. Trevisan, como é que é o trabalho de garimpar, de conseguir, de restaurar esses carros? Porque é diferente de um carro que a gente fala de rua, enfim, né? Isso tem um detalhe muito próprio daquele carro, daquele produto, daquela competição. Exatamente, porque grande parte dos carros feitos no Brasil foram artesanais. Existe, claro, que alguns foram feitos em grandes séries. Vamos dizer assim, a gente, com os próprios carros também se foi aprendendo mais. Se vai vendo que determinada categoria ou monoposto, que é o nosso caso, preparadores faziam no seu tempo. A gente vai nas entranhas do carro. Então tem que ter essa cultura para a gente não cometer gafes. Então a gente acerca muito equipamento, trazendo, juntando, recompondo, né? E sempre buscar itens, aspectos, até na pintura e documentando. Então cada carro desse tem um arquivo muito forte que possibilita que eu trace o histórico e a autenticidade do mesmo, né? Olha, a gente essa experiência do mercado automotivo conhece vários museus, sem dúvida nenhuma, mas eu me atrevo a dizer que de automobilismo, para mim, esse é o mais completo, mais precioso. É um patrimônio realmente. São vários andares, quantas unidades, quantos carros você tem aqui? Nós temos um total de 125 carros de competição. No novo museu, que eu chamo esse prédio, são 5 andares, né? Então a gente está distribuído mais ou menos pelas categorias, né? E nas oficinas tem em torno de uns 20 que estão vindo, né? Esse carro aqui, ó, ligou, já pode pôr na pista e andar com ele. Veja bem, aqui por uma questão até de segurança, a gente é obrigado a deixar sem fluidos, né? Para um carro desse andar, esses que nós estamos aqui, a gente normalmente precisa uns 2 dias, dependendo da equipe, a gente faz uma revisão, geralmente freios que tranca e tal, né? Faz uma revisão completa, até por questão de segurança também, e realmente em condições de andar. A gente mantém um estoque também de pneus, né? Em condições que eu demorei 50 anos para atender, né? Para entender isso, né? Então aí se substitui geralmente os pneus, a parte de freio, se dá uma reconferida e assim. Mas no geral, aqui daria para formar um bom grid para correr em qualquer autódromo. Já imaginaram competir com um carro desse? Competir no bom sentido, né? Desfilar com um carro desse. É que esses carros aqui são feitos para dar pau. Sim. Essas batidinhas, esses pedriscos, isso que danifica, porque sempre que você movimenta, transporta um carro, alguma coisa você estraga. Mas eu fico com a frase do meu antigo mecânico, a quem seria impossível ter chegado a esse patamar se não fosse ele, o Marcus Horst, que dizia: é só quebrando os carros que a gente melhora eles, né? Então, uma expressão bem simples que ele usava, e realmente você vai andar, sempre vai aparecer uma coisa em outra. Muito bem, claro que nós podíamos ficar horas aqui, como os felizes, né, que venham aqui visitar. Inclusive, falar em visitar, você tem todo um processo especial, né? Não é aberto ao público normalmente, você, né, atende as pessoas, mas dentro das limitações possíveis. Né? Sim, vamos dizer assim, acho que ninguém tem que se sentir melindrado, ofendido, porque o museu, assim como vários outros têm no Brasil, eles são de acesso restrito, né?
Então, mas sempre que possível, né, a gente juntando solicitações, né, a gente procura atender, né, dentro das nossas possibilidades, porque a gente também tem os compromissos pessoais, tudo, né. Mas vamos dizer assim, o público no geral, que é do meio do automobilismo, por exemplo, hoje estão num grupo aqui, sabe como é que funciona e faz uma adequação da agenda, compatibiliza, enfim, a agenda dos visitantes com a nossa aqui, né. Deixa eu apertar a mão desse campeão, Paulo Trevisan, que mantém viva a história do automobilismo brasileiro no Museu do Automobilismo Brasileiro. E a montadora japonesa Toyota apresentou no Salão de Tóquio uma versão esportiva do seu automóvel Yaris. É o Yaris GR, que é uma versão desenvolvida em colaboração com a Toyota Gazoo Racing, que é a equipe de competição da marca Toyota. E essa versão esportiva tem até preço definido, 32 mil euros, mas para o mercado japonês, né? E a apresentação da versão Yaris GR marca o retorno ao icônico Celica GT de 1999, que era um carro realmente esportivo da montadora japonesa. Pois o novo Yaris GR tem motor 1.6 turbo, injeção direta, que desenvolve 272 cavalos de potência. E junto com câmbio manual de 6 velocidades e tração integral permanente, o GR Yaris acelera de 0 a 100 km por hora em 5,5 segundos e atinge velocidades finais de 230 km por hora de velocidade. Lembrando que o Yaris GR, uma carroceria hatch, com tração nas 4 rodas e suspensão independente. E ele é baseado na nova plataforma, né, da Toyota, a TNGA, e ele é diferente, claro, do nosso Yaris conhecido aqui do público brasileiro. E após o intervalo, os novos carros que chegam às ruas brasileiras ainda este ano e a frase na história, não saia daí, nós já voltamos. E o ano de 2020 promete ser um ano de grandes atrações, muitas novidades para nós consumidores brasileiros. Nossas ruas vão receber, sem dúvida nenhuma, muitos lançamentos este ano. Dentro da marca da Estrela de Três Pontas, a Mercedes, deve chegar o novo GLA, que por aqui deve receber novas motorizações, como por exemplo 1.3 turbo de 163 CVs, ou então uma versão até 2.0 turbo de 306 cavalos de potência. Então o novo GLA sim chega este ano ainda. Dentro da Mercedes ainda vai apostar muito em SUVs, o GLE, que é um SUV grande, destacado, e também o GLS, 2 SUVs modernizados, consagrados no mercado exterior e que vão sim desembarcar aqui no mercado brasileiro para cada vez mais fortalecer a marca da Estrela de Três Pontas nesse segmento dos SUVs. E outra novidade dentro da Mercedes também é a chegada do EQC, que é o seu modelo de SUV elétrico. Então a Mercedes deve investir muito, apostar forte também no mercado de carros híbridos, carros elétricos. E o EQC, que é a nova tendência, né, dentro da Estrela de Três Pontas, deve sim fazer sua estreia também no mercado brasileiro. Já na marca Mini, o destaque também vai ser no mercado de elétricos, com o Mini elétrico recebendo aqui no Brasil a versão de motorização com motor gasolina, 187 cavalos de potência, juntamente com um propulsor elétrico, e aí conseguir com isso uma autonomia de até 200 km com uma carga de bateria. Então,
A Mini também vai apostar muito nos carros elétricos. Enquanto a Volkswagen, que nos últimos anos vem se renovando, apostando muito nos elétricos no mercado europeu, aqui no Brasil ainda os elétricos estão, de certa forma, muito tímidos, apenas o Golf GTE, que é a versão híbrida elétrica da Volkswagen no Brasil, mas deve investir em SUVs. Tem a expectativa do SUV Coupé Univos, que é um SUV pequeno, e deve sim trazer o Atlas Cross Sport, que é um SUV grande, que poderia vir para substituir o Touareg, modelo consagrado da Volkswagen, mas deve vir o Atlas na versão Cross Sport, que é um estilo coupé, e aí sim para ampliar ainda mais o leque dos SUVs dentro da marca Volkswagen. E falando em SUVs, a Audi apresentando o novo Q3. Inclusive nós vamos conhecer já o novo Q3 no próximo programa, próximo Band Motores, semana que vem, pois essa semana estamos indo para participar do lançamento oficial do Audi Q3 no Brasil. E a Caoa Chery também investindo em SUVs e deve fortalecer a chegada do Tiggo 8, que é um SUV grande, seria o maior dos modelos da marca Caoa Chery no Brasil. Possivelmente vai fazer a estreia do motor 1.6 turbo, cerca de 200 cavalos de potência, e também com câmbio automatizado de dupla embreagem. Então a Caoa Chery, que também tem focado muito nos SUVs, e vai agora ampliar para um SUV grande. E além do novo Q3, a Audi também deve fazer uma restilização muito forte em seus modelos sedãs. O A4 restilizado, depois de ser apresentado no mercado europeu no ano passado, deve desembarcar aqui no Brasil também, então com uma restilização. Ele que vai junto com os irmãos A6 e A8 dar uma renovada no portfólio dos sedãs da Audi. E quando a gente fala em A8, a gente vê que esse sedã de alto luxo e muita sofisticação deve receber um motor V8 de cerca de 460 cavalos de potência. E além, claro, das tecnologias de condução semi-autônomas, como controle de distância do carro que vai na frente, controle de permanência em faixa. Então o A8 deverá ser um dos carros mais conectados e mais tecnológicos dentro da marca dos quatro anéis, a marca Audi. Falando em marcas alemãs, a BMW também deve trazer ao mercado brasileiro o BMW Série 2 Gran Coupé. Então, na versão, por exemplo, M235i, ele tem um motor 2.0 turbo, 310 cavalos de potência, que permite uma aceleração de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos. Então é a expectativa assim da BMW, que tem feito uma grande renovação da sua linha de produtos no Brasil, trazer neste ano o Série 2 na versão Gran Coupé. E aqui a Motors, que começou o ano apresentando o automóvel Rio, também, além dos SUVs que pretende trazer, como por exemplo o Niro híbrido, deve investir na nova geração do Soul. O Kia Soul, conhecido como carro design, deve vir então já modernizado, com uma restilização no visual e também com motor 1.6, 130 cavalos de potência, junto com um sistema elétrico, então numa versão híbrida que permite chegar até 201 cavalos de potência e uma autonomia para rodar cerca de 450 km com uma carga de bateria. Então essa expectativa que a Kia traga para o Brasil neste ano a restilização do seu conhecido Kia Soul. E a frase na história é: se um piloto é vencedor, é porque ele faz a diferença nas curvas ou porque tem a melhor moto nas retas. Frase de Valentino Rossi, piloto italiano, 9 vezes campeão mundial, sendo 7 delas na principal categoria do motociclismo.
Chegamos ao final do nosso Band Motores de hoje, mas vocês podem nos acompanhar em nossas mídias, no Facebook, no Instagram, no YouTube, Band Motores. E nós nos encontramos no próximo programa. Até lá, grande abraço!